Olá, amigos do canal Pão da Vida, como vocês estão? Tudo bem? Aqui mais uma vez o seu irmão em Cristo Silvio Costa e hoje trago uma mensagem de um tema muito importante para todos nós. A mensagem deste vídeo eu intitulei Jesus revelado no momento da nossa partida. Vamos à nossa mensagem de hoje. A compreensão da revelação do reino de Deus no momento da nossa morte encontra fundamento amplo na palavra de Deus. Para começar, vejamos as seguintes palavras ditas pelo Senhor Jesus, de acordo com o que consta no Evangelho segundo Lucas. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E, respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lucas 17, dos versos 34 ao 37. No mesmo capítulo 17, no versículo 20, relata que Jesus, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Essas passagens bíblicas nos revelam que cotidianamente há uma separação entre aqueles que, estando numa cama, no moinho ou no campo, e são tomados no campo espiritual pelo Pai para estar junto deles, restando desses somente o corpo físico sem vida, e os que ficam ou continuam vivos. Aqueles que foram tomados, segundo a vontade do Pai, cumpriram sua missão aqui entre nós na terra. Nessa passagem bíblica, especificamente, não afirma que os que ficaram, pois ainda não havia chegado o seu tempo, não serão levados também posteriormente. Isso revela que Deus tem um plano específico de vida para cada um de nós aqui na terra, para cumprirmos os desígnios do Senhor para nós. Aquele dito arrebatamento que muitos têm propagado, que aconteceria como que num processo sobrenatural de transformação instantânea do corpo físico, diante dos olhos físicos daqueles que ficariam aqui por, supostamente, não terem sido escolhidos para serem tomados ou levados, não encontra base na palavra de Deus. Esse entendimento ganhou força anos atrás, sendo propagado inclusive em filmes. Tais obras de ficção encenam pessoas sumindo como que em passe de mágica diante de outras pessoas, seja dirigindo ou mesmo pilotando aviões, e noutras circunstâncias mais comuns da vida humana. O problema é que esse tipo de doutrina não encontra nenhuma fundamentação bíblica. Não acontece assim, definitivamente. Esse processo de arrebatamento dos salvos tem ocorrido por meio da morte. Sei que isso pode parecer estranho à primeira vista, mas vamos continuar consultando o que a palavra de Deus diz a respeito. Aqueles que forem deixados quando o seu cônjuge, parente ou amigo forem levados ou tomados pelo Senhor, continuarão a viver. Todavia, também chegará o seu tempo, no momento certo de Deus, de serem levados para junto dele. Quanto ao destino de cada um, o Senhor o sabe. Uns estarão na luz, com o Pai das luzes, o Senhor Deus, e outros, infelizmente, estarão em trevas, posto que não quiseram estar junto da luz. Vejam que interessante. O reino de Deus é revelado de forma espiritual, como Jesus ensinou. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Isso está em Lucas, capítulo 17, versos 20 ao 21. Essa verdade aponta para o momento em que, ao deixarmos esta vida, seremos transportados à presença de Cristo, onde o reino de Deus será plenamente revelado. E o conheceremos face a face, como diz a palavra. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12.
Lucas 17:37, conforme mencionado anteriormente, nos dá um vislumbre do momento em que ocorre essa transformação e esse encontro espiritual. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Muitas versões bíblicas trazem: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, simbolizando o encontro dos justos com o Senhor no momento da morte. Entenda que essa parte da fala de Jesus está se referindo à manifestação do seu reino ou à sua própria manifestação a nós. Por não entenderem a essência da mensagem do que essa passagem bíblica nos traz, muitos estudiosos da Bíblia a têm julgado como uma passagem bíblica enigmática. Mas, se recorrermos à própria Escritura Sagrada, veremos que águias, nesse caso, trata-se da condição daqueles que habitam os altos céus, o campo espiritual do Senhor. Resumidamente, o que essa passagem bíblica nos traz é que, no momento em que o nosso corpo físico é esvaído do fôlego de vida, exatamente nesse momento, para os que são santos, vem ao encontro deles os seres santos espirituais para os receberem e os conduzirem aos altos céus, ao paraíso do Senhor, lugar onde habita paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aqueles que esperam no Senhor, como profetizado por Isaías, terão suas forças renovadas e ascenderão como águias, rumo à vida eterna. Como está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Muitos têm colocado em lugar da palavra águias a palavra abutres, mas essa tradução utilizando abutres, essa tradução do original não se coaduna com a inteireza da palavra de Deus. O fazem de forma descontextualizada e incorrem em erro de interpretação das Sagradas Escrituras. Isaías 40:31 nos traz algo que acontece no campo espiritual quando morremos e ascendemos aos céus. E não se trata de um simples fortalecimento dos seres humanos por parte do Senhor, estando esses ainda no corpo físico. Não fosse assim, se trataria de algo inverídico no campo físico, pois, na condição física, pelas leis naturais estabelecidas pelo Senhor, é impossível um ser humano correr ou caminhar sem se cansar e se fatigar. Todavia, quando estivermos no Senhor, no campo espiritual, para nós não haverá mais esses obstáculos impostos ao nosso corpo físico, que nos subjugam e nos limitam. Naquele dia, no dia da nossa morte, seremos verdadeiramente livres para vislumbrar e desfrutar de todas aquelas maravilhas que o Senhor já preparou para nós. Subiremos com asas como águias, correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fatigaremos, habitando junto às maravilhas do nosso Deus. Para os crentes, a morte não é o fim, mas a porta de entrada para o reino de Deus. O apóstolo Paulo menciona em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. O reino de Deus nos será revelado no momento da nossa partida, onde veremos a glória do Senhor em sua plenitude. Como, mais uma vez, trago essa afirmação de 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Com isso, a Bíblia nos exorta a viver em constante vigilância, aguardando com fé e esperança o dia em que seremos tomados e levados à presença de Cristo. Aqueles que forem deixados, por enquanto, também terão seu encontro com o Senhor no tempo determinado. Digo isso a respeito dos escolhidos, é claro. Que possamos viver cada dia com o coração preparado, andando firmemente nos caminhos do Senhor Jesus, sabendo que, no momento certo, estaremos com Ele para sempre. Por agora e desde já, o conselho é que devemos estar constantemente orando e vigiando, para que possamos permanecer firmes no caminho estreito, o caminho que o Senhor Jesus tem nos mostrado. Nos alerta a palavra: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos 13:33.
Ao lermos isso, de fato, somos obrigados a reconhecer que nenhum de nós sabe quando chegará o momento da nossa partida. Só o nosso Deus o sabe. É fato que nos dias atuais, e quanto mais passa o tempo, os ímpios e incrédulos escarnecem da palavra de Deus, pois não creem nas promessas nela contidas. Antes, zombam dos que andam nos caminhos de Deus, e com base na sua fé e por meio das Santas Escrituras, acreditam que o reino de Deus é real e que o Senhor Jesus se manifestará a nós. Muitos, em tom de zombaria, afirmam e gritam alto, aos quatro ventos, que Jesus nunca voltará ou se manifestará, pois não veem isso se cumprir diante dos seus pecaminosos olhos físicos, e não se dão conta que o Senhor tem já tomado o seu povo para junto dele, dia após dia. Não sabem eles que isso já tem acontecido rotineiramente, onde quer que existam seres humanos habitando, como está escrito: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Mas assim haveria de acontecer, pois mesmo nos primórdios dos tempos, pessoas incrédulas já escarneciam dos que criam. Diziam e dizem esses incrédulos: há muito ouvimos os crentes falar dessa volta de Jesus, mas isso nunca acontece. Talvez você mesmo já ouviu alguém mencionar tão infelizes palavras. Certamente essas pessoas não são ovelhas do nosso bom pastor, pois não reconhecem a sua voz. Todavia, nós devemos continuar orando por tais pessoas, para que elas se arrependam dos seus pecados e venham a seguir os caminhos de Cristo. Mas aquele dia tem vindo sem aviso, estando em casa, nos afazeres domésticos, estando nos campos ou nos escritórios, indo ou voltando para os seus trabalhos, lazeres, ou regressando aos seus lares, ou mesmo ainda estando já no profundo do seu descanso durante o sono. Muitos têm sido arrebatados, isto é, tomados para estar junto do Senhor. Está muito claro na palavra que o Senhor usa as leis naturais que regem a vida, para, no tempo por ele determinado para cada um, arrebatar o seu povo, ou retirar os ímpios desta terra. Vejam como a palavra desde sempre trouxe luz a esse aspecto, mas é notável que muitos não têm entendido essa mensagem. Em Lucas capítulo 17, dos versos 27 ao 30, se faz constar: E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Importante notar que nessa passagem bíblica, além do Senhor Jesus ressaltar o aspecto inesperado de determinadas destruições, ele também quis ressaltar o mesmo quanto à forma como acontece a manifestação do seu reino, ou seja, por meio da morte. Por fim, sabendo que Jesus venceu a morte, ao estarmos diante dessa situação, quanto a nós mesmos ou quanto aos nossos entes queridos e amigos e irmãos em Cristo, sejamos consolados, sabendo que esses não morreram, mas, subindo com asas como águias, tiveram a alegria da eleição de já estarem junto do Pai, para sempre. Como está escrito: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Isto está em João, capítulo 11, versos 25 e 26. Quanto à manifestação gloriosa de Cristo para a coletividade de todos aqueles que viveram e morreram antes de Jesus vir como ser humano aqui pela primeira vez para a sua morte redentora, e os que morreram imediatamente antes da sua crucificação, isso ocorreu no período mencionado no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 12, versos 11 e 12. Está escrito assim:
E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. E quanto a esse acontecimento fantástico prometido para os que esperaram, chegando até 1335 dias, ocorreram aproximadamente 3 anos e meio após a morte e ascensão de Jesus aos céus, na segunda metade da 70ª semana de Daniel, sabendo que a primeira metade foi compreendida entre o dia do batismo de Jesus por João, no Rio Jordão, e a sua morte, e que a segunda metade foi contabilizada desde a sua morte e ressurreição, indo até o tempo que consta em Daniel 12, versos 11 e 12, conforme lemos acima. Cabe mencionar que, segundo as Escrituras, a grande tribulação e a abominação da desolação dizem respeito ao Senhor Jesus, e foi Ele que passou por elas, e esses eventos se consubstanciaram nos castigos e sofrimentos terríveis sofridos por Jesus Cristo. Isto foi a grande tribulação, e por fim, na sua terrível morte na cruz. Isto foi a abominação da desolação. Era sobre esse momento que Jesus estava falando, conforme as palavras do Mestre que constam em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Disse Jesus assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. O corpo físico de Jesus era esse lugar santo que foi terrivelmente profanado. Mas os ditos estudiosos da Bíblia não têm enxergado isso. Tentam encontrar essa profanação em algum evento que envolva a profanação de um templo físico, mas definitivamente o lugar santo que foi profanado e que mais importava foi o corpo físico de Jesus. Os que aguardavam a promessa haviam sendo cumprida naquela geração, como Jesus predisse, de acordo com a passagem bíblica anteriormente mencionada. Após passados aproximadamente 3 anos e meio depois da morte de Jesus, se completaram as ditas 70 semanas de Daniel, e naquela ocasião ocorreu a volta gloriosa de Jesus, no campo espiritual, e lá começou o milênio, nos céus. Não um tempo literal, mas um tempo perfeito que está sendo vivido por todos que já partiram desta terra, escolhidos do Senhor, tanto os que foram levados logo após a morte de Jesus, quanto os que têm sido tomados desde lá, nos dias atuais, e todos que ainda serão continuamente. Sobre essa volta gloriosa de Jesus, 3 anos e meio após a sua morte, isso ocorreu naquela geração em que Jesus viveu, pois a palavra dele é sempre verdadeira. Disse Jesus assim: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24, versículo 34. Mas, quanto a esses assuntos, nos aprofundamos mais como tema de outros vídeos. Peço que, se gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe, para que outras pessoas possam ser evangelizadas. Desejo que todos fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço.